Boa tarde, irmãos, amigos da nossa Escola Jesus Cristo. Hoje aqui estamos, nesta quarta-feira, dia 16 de junho, mês em que nós comemoramos com muita gratidão o mês de Célia Lúcia, esse anjo de luz que é benfeitora de todos nós, benfeitora da nossa Escola Jesus Cristo. E hoje aqui estamos, irmãos, para estudar, para refletir junto com vocês do livro Agenda Cristã, a lição 14, que é um livro que veio pelo espírito de André Luiz, psicografado por Chico Xavier, a lição Enquanto. Mas peço licença aos irmãos para primeiro fazermos uma leitura para a nossa oração inicial. No Novo Testamento, vamos ler a parábola das 10 virgens que Jesus contou no seu sermão profético. É no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículos de 1 a 13. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: Não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele, respondendo, disse: Em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Elevemos, meus irmãos, os nossos corações e pensamentos em oração a Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado, Senhor, seja o teu santo nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, Pai, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em poder da tentação. Livra-nos, Senhor, de todo mal, porque teus são o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Iniciando então, meus irmãos, a leitura do nosso texto de hoje, o título é Enquanto, que ele está nos dando aqui uma ideia de tempo e de proporção. André Luiz assim inicia: busque agir para o bem, enquanto você dispõe de tempo. É perigoso guardar uma cabeça cheia de sonhos com as mãos desocupadas. Ou seja, irmãos, sonhar, sonhar, sem produzir nada em nossas mãos, deixando de aproveitar o tempo, sem dar um copo d'água, como Jesus nos fala no Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 41. É perder tempo na encarnação. Continua André Luiz. Acenda sua lâmpada enquanto há claridade em torno de seus passos. Viajor algum fugirá às surpresas da noite. A claridade, ela torna a viagem mais segura. Aquele que viaja à noite e que não sai de casa com uma lanterna e que coloca a pilha na lanterna e que leva uma reserva, porque pode ter um imprevisto essa noite, essa caminhada, essa viagem, né? Ela se estenda muito, então ele vai precisar se precaver, ele vai precisar dessa luz que vai ajudar o seu caminho. Então, a claridade, o que é que ela vai fazer? Ela faz a oportunidade de uma ação nossa mais consciente.
Então, quando se tem a luz, nós sabemos como agir, nós temos a clareza do que vamos fazer. Continuando, André Luiz, ele fala: ajude o próximo enquanto as possibilidades permanecem de seu lado. Chegará um momento em que você não prescindirá do auxílio dele. Quais são essas possibilidades? É o dinheiro, é a inteligência, é o trabalho material, é o tempo que nós podemos disponibilizar para amparar alguém que está precisando dos nossos ouvidos para desabafar. E muitas vezes, com o nosso egoísmo, nós não usamos nenhuma dessas possibilidades. E um dia nós vamos precisar, com certeza, das mãos amigas que nós viramos as costas, que nós abandonamos, e é ela que vai nos ajudar. E nós vamos aceitá-la. Continua ainda André Luiz. Prossegue ele. Utilize o corpo físico para recolher as bênçãos da vida mais alta, enquanto suas peças ajustam harmoniosamente. O vaso que reteve essências sublimes ainda espalha perfume depois de abandonado. É o aproveitamento, irmãos, da saúde física, da saúde do corpo, que é o corpo que nós utilizamos para nos movimentar aqui em nossa existência, para o nosso progresso espiritual. E como é que nós vamos recolher essas bênçãos da vida? É com a nossa sintonia no plano mais alto. É com nossa sintonia, é com o nosso pensamento que nós atraímos para perto de nós, para junto de nós, os benfeitores que trabalham na seara do Senhor. E isso com a boa vontade de estarmos aqui todos os dias nos esforçando para caminhar no bem. E esses benfeitores, como nós sabemos, pelo amor que eles construíram em suas várias existências aqui na Terra, o seu perispírito, ele se torna perfumado. E muitos sentem o seu perfume quando eles vêm, eles entram no ambiente onde estão essas pessoas para ajudar alguém. Então é esse perfume que exala, é o perfume do amor de Deus que exala nesses espíritos. Continuando André Luiz, ele diz: dê suas lições sensatamente na escola da vida, enquanto o livro das provas repousa em suas mãos. Aprender é uma bênção e há milhares de irmãos não longe de você, aguardando uma bolsa de estudos na reencarnação. É a oportunidade de uma vida mais tranquila, é a oportunidade do tempo para se dedicar às coisas espirituais. Quantos espíritos querem reencarnar e não conseguem? E são eles as nuvens de testemunha que o apóstolo Paulo fala em sua epístola aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1, que nos observam os nossos passos. E muitas vezes sem ter essa sensatez que André Luiz fala, sem ter esse equilíbrio, nós perdemos oportunidades de ajudar, de aprender, para ensinar com exemplo e com amor para esses que nos observam. Nascer, morrer, renascer e progredir incessantemente. Tal é a lei. Fala-nos Allan Kardec, a lei para todos. Acerte suas contas com o vizinho enquanto a hora é favorável. Amanhã, todos os quadros podem surgir transformados. Eu reconciliai-vos o mais depressa com o vosso adversário, enquanto estáis com ele no caminho. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 26. A orientação de Jesus para todos nós. É a hoje, é agora o reconciliar, porque depois não saberemos o que vai acontecer. Porque muitas vezes, quando nós não reconciliamos com aquele que se nos torna um adversário, na desencarnação isso não acaba, isso continua. Então, com o espírito livre do corpo, esse ódio, esse rancor vem para nós. E muitas vezes, aí é assim, muitas vezes, perdoem-me, e é assim que se começa um caso de obsessão. Por quê? Porque o perdão, que é a chave libertadora dessa corrente vibratória de ódio, não existiu.
E é ela que dá essa oportunidade de união, e é ela que vai dar a oportunidade de união fraternal, retornando juntos em outra encarnação. Então, é o perdão que vai fazer esse acerto de contas com o vizinho e que ele seja já, como Jesus falou, o mais depressa. Ninguém deve ser o profeta da morte e nem imitar a coruja agourenta. Mas enquanto você guardar a oportunidade de amealhar recursos superiores para a vida espiritual, aumente os seus valores próprios e organize tesouros da alma, convictos de que a sua viagem para o outro gênero de existência é inevitável. Sim, meus irmãos, porque a desencarnação é inevitável para todos nós, mas nós não devemos ficar vaticinando morte, nem falando em sofrimento. As nossas palavras têm que ser usadas para quê? Para falar de uma esperança de um futuro melhor e usar a sabedoria para a conquista desse futuro. André Luiz nos alerta a sermos prudentes na nossa atual existência e nas outras existências também, como trabalhando no bem, no esforço diário, no exercício diário, com a nossa mente sintonizada com a espiritualidade superior, fazendo assim então a nossa elevação espiritual. E irmãos, voltando ao texto inicial que nós lemos, que foi a parábola das 10 virgens, que trouxemos hoje aqui, porque é ela que nos norteou ao esse humilde estudo feito hoje. Nós sabemos que Jesus contava as parábolas para o povo da época, e ali ele colocava as figuras, né? Colocava fatos, costumes, que todos eles conheciam para poder entender melhor o que Jesus queria dizer. Então, nessa parábola das 10 virgens, ele fala em um casamento, num cortejo de casamento. E era o costume da época, que o noivo estava na cerimônia religiosa na casa da noiva, e dali eles iriam para a casa do noivo, onde seria a festa, e era ali que eles iam residir. E nesse cortejo, como o caminho era muito escuro, era necessário que lâmpadas, que tochas fossem acesas. Jesus fala aqui nessas 10 virgens. E 10 virgens nós sabemos que é a totalidade, é a perfeição. Ele fala com o povo da época. Ele apresenta essa imagem para nós do povo da época, a imagem de Israel, que apesar de todas as profecias, não o recebeu, não se preparou para acolhê-lo e o rejeitou. Mas nós percebemos nesta parábola que ele fala claramente no futuro, que o futuro do reino de Deus será instalado na terra e que nessa ocasião muitos de nós estaremos despreparados para permanecer aqui. E aí ele apresenta para nós 2 tipos de espíritos, que ele não fala nem bons nem maus, ele fala que são prudentes e imprudentes, que são as virgens. E o noivo, meus irmãos, e o noivo tão esperado quem era? O noivo era ele mesmo, que era o noivo que todos esperavam com muita expectativa para que ele viesse. E as lâmpadas que as virgens seguravam, que precisaria de azeite para manter-se acesa, colocando na nossa vida, colocando no nosso progresso espiritual, colocando para nós essa lâmpada que elas seguravam, é a vida externa de santidade, que sozinha ela não acende. Ela precisa de combustível, ela precisa de algo que acenda. E o que na parábola nos mostra que acende? É o azeite. E o azeite tem o seu significado. Voltamos a dizer que todas as imagens que Jesus fala nas suas parábolas têm um significado para a nossa espiritualidade. O azeite representa o quê? O alimento da nossa alma. Se o noivo é Jesus, se estavam todos na expectativa querendo seguir o cortejo com Jesus, qual é o alimento que nós temos que ter em nossa alma?
a esperar a vinda daquele que é a luz das nossas vidas, que é o caminho, a verdade e a vida. É o alimento dos exemplos do homem de bem, da sua atuação, do seu comportamento, das suas boas obras que ele faz durante suas existências. É a caminhada dos bons discípulos, mantendo sempre as tochas acesas. É a sintonia com Deus e o plano elevado. É a prudência. Mas ele fala também nas outras virgens, que são as negligentes, as despreocupadas, as desavisadas. E ele mostra, Jesus, ele nos mostra que elas também estavam lá guardando e a luz delas estava acesa. Mas só que a luz delas estava oscilando. Elas estavam fracas, elas oscilavam. Por quê? Porque o azeite estava acabando. Ou seja, o azeite como combustível da alma não estava sendo não estava sendo acrescentado, não estava sendo aumentado pelo trabalho do amor, já que o noivo, voltamos a dizer, é Jesus. E se nós o esperamos como? No bom trabalho, no auxílio ao próximo, reconciliando com os nossos inimigos. É assim que nós temos que aguardar Jesus. Então, elas descuidaram do azeite, do combustível, elas se afastaram da prática da doutrina do Cristo, porque cansaram de esperar por ele. Ah, enquanto ele não vem, deu sono, cansou e se afastou da prática da doutrina do Cristo. Então, representa a religiosidade sem obra, porque não adianta ficar na expectativa de aguardarmos Jesus, mas sem produzirmos na sua seara, na seara do Cristo. É a fé sem obra, que é morta. Então, ouviram-se o clamor que o noivo estava vindo. O noivo viria. Todos sabiam que ele ia chegar. Mas Jesus, ele fala, vamos ler aqui novamente, no versículo 13, porque todos sabiam que o noivo ia chegar. Ele demorou, mas ele chegaria. A expectativa era grande, a alegria era grande de estar junto a esse cortejo. E ele diz, no final, vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Por que ele disse isso? Porque deveremos estar, irmãos, sempre alerta, na expectativa, mas alertas, porque o tempo de Jesus vir, nenhum de nós sabe. Então, a expectativa deve existir sim. O verdadeiro discípulo, ele se mantém na expectativa constante, sempre servindo ao bem, sabendo identificar os sinais dados por Jesus no sermão profético sobre o momento certo, nos preparando. E nos preparando como? Como que se prepara para estar com a alma iluminada, para seguir aquele cortejo junto com Jesus? Com trabalho, com oração, com a vida reta. Então, meus irmãos, para terminar a nossa humilde reflexão, vamos falar aqui de uma alma de luz, que já falamos no início, que é a nossa Célia Lúcia. Vamos falar um pouco dessa alma de luz, falar um pouco dessa alma que soube aproveitar todas as oportunidades, todo o tempo, aproveitar a sua existência, iluminando a sua alma, colocando o azeite dia a dia. Ela anotou na sua agenda cristã que todos os dias ela seguia os passos de Jesus. E como? Como Célia Lúcia fez isso? Em um pequeno trecho do livro 50 anos depois, que eu convido aos irmãos a ler, para quem nunca leu, e a relê-lo para outros irmãos que já leram, e é sempre nesse mês de junho que fazemos essa releitura. Eu peço licença aos irmãos que eu vou ler um pequeno trecho do livro que ela mostra para todos nós, que ali, naquela hora,
num momento crucial para ela e para a sua família. Ela já era, mas ela ali anotou com todo amor, com toda fé, com toda força, com toda coragem, como seria o seu dia a dia, como seria a sua agenda cristã. Foi um momento em que, de acordo com a trama tenebrosa, doentia, né, de uma mente doentia, de uma mulher chamada Cláudia Sabina, que queria separar os pais de Célia Lúcio, Alba Lucínia e Elvídio Lúcio, porque o pai dela era a fonte de desejos dessa mulher. Ela coloca dentro da casa desse casal uma serva chamada Atéria, que participava desse plano sinistro, desse plano envolvido em trevas. E para separar, que esse era o desejo de Cláudia Sabina, separar o marido de Alba Lucínia, né, o pai de Célia Lúcio, ela faz uma trama junto de uma ajuda de uma médium, né, da época, e ela, no pensamento dela, o pensamento delas foi colocar uma criança, um recém-nato, já que Elvídio Lúcio estava viajando por muito tempo, então ela colocar um recém-nato na cama, no quarto de Alba Lucínia, para mostrar para Elvídio Lúcio que a sua mulher não era fiel, que a sua mulher o havia traído. E assim a Téria fez. Só que ela não contava que Célia Lúcio, que ficava no quarto ao lado, acordasse com aquele movimento inusitado dentro do quarto de sua mãe. Chegando ao quarto, não vou contar tudo, meus irmãos, é só um pequenino trecho para a gente poder entender o que eu quero mostrar. Chegando ao quarto, ela vê aquela cena toda, se espanta, logicamente, porque ela sabia que o pai dela estava muito tempo, né, fora de casa, e aquele neném ali seria um fruto de uma traição. Na mesma hora que ela faz, ela muda todo o cenário. Ela suplica a Atéria, essa serva que visava só o dinheiro, né? Ela transfere todo esse material, transfere tudo que foi usado para esse parto e leva para o quarto dela. E iria assumir a maternidade dessa criança para salvar o casamento dos pais. E isso espantou a Atéria, que não deveria conhecer a bondade, o amor do coração das pessoas. E esse é o pequeno trecho que eu quero mostrar para os irmãos, em que Célia assina de vez a sua agenda cristã dentro do seu coração. Lacrimejante, enquanto a criada a escutava estarrecida, continuava: cede aos meus desejos, esquece o que viste esta noite, considerando que os tiranos dos nossos tempos costumam raptar nobres damas, aplicando-lhes filtros de esquecimento. Minha pobre mãe deve ter sido vítima desses processos miseráveis. Quero salvá-la e conto contigo. Dar-te-ei todas as minhas joias mais preciosas. Meu pai não costuma dar-me dinheiro em espécie, mas tenho dele e de meu avô as lembranças mais ricas. Ficarão contigo, vendê-la-ás onde quiseres, arranjarás uma pequena fortuna. Prestemos atenção à pergunta de Atéria e à resposta de Célia. Mas e a menina? Murmurou Atéria, espantada com o imprevisto dos acontecimentos. Já pensou que essa ideia do sacrifício é impossível? Com quem ficarias no mundo? Vosso pai, porventura, suportaria ver-vos assim, como mãe de uma criança infeliz? Então ela ainda tentou dissuadir Célia a desistir
do que ela estava querendo, mostrando para ela o perigo que ela ia correr. Mas Célia respondeu, meus irmãos. Eu, exclamou a jovem com atitudes reticenciosas, como se desejasse lembrar alguém que a pudesse valer em tão dolorosas circunstâncias. Eu ficarei com Jesus. E ela ficou, meus irmãos, e ela ficou, aproveitando, como dissemos antes, todas as oportunidades, enchendo a sua alma com azeite do amor que ela praticou durante toda a sua vida. E é a ela que nós pedimos o amparo, a força, para que nós possamos também encher nossa alma com azeite das boas obras, no nosso esforço, no nosso exercício diário de todos os dias. Elevemos, irmãos, a Deus os nossos corações em prece. Senhor Deus, Pai de misericórdia infinita, te agradecemos, Senhor, por esses momentos. Te pedimos perdão, porque ainda não sabemos caminhar contigo, com o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, com a doutrina espírita que veio nos trazer, nos clarear o coração e a mente para essa necessidade de praticarmos todos os ensinamentos, todos os exemplos de Jesus. Mas aqui estamos, Senhor, para pedir-te. Fica conosco, abençoa-nos, envolva-nos na tua luz, para que nós possamos ter força e não deixar que a chama que existe dentro de nós fique oscilando, mas que na fé com obras ela possa ficar viva para ti, Senhor. Que o teu amor nos proteja e nos ampare hoje e sempre. Que assim seja.